Efésios capítulo 5, versículos 18 ao 21. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pai querido, Pai celestial, clamamos por Tua graça, pelo Teu favor, pela presença do Teu Espírito Santo neste lugar. Não estamos aqui, Senhor Jesus, por vontade própria, mas estamos aqui para cumprir o ID do Senhor, para podermos compartilhar com a Tua igreja aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. A porção do texto sagrado nesta noite já foi lida. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, liberdade em nosso coração. Usa este vaso para abençoar os Teus servos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Se você quiser deixar aberta a Bíblia no capítulo 5, eu quero fazer apenas uma introdução. Eu gosto muito de pregar textual, né? Não dá para pregar o capítulo 5, né? Do versículo 1 ao versículo 17. Mas eu quero fazer umas pinceladas, algumas considerações. Do versículo 1 ao versículo 17, vai mostrar dois tipos de povo. Dois tipos de igreja. Aquele que está cheio do Espírito e aquele que está vazio. Aquele que tem o Espírito Santo e aquele que não tem. Aquele que é filho das trevas e aquele que é filho da luz. Se a gente for ver, eu quero começar pelos filhos das trevas. Então, versículo 3, 4, 5 e 6. Torpeza, prostituição, né? Começa no 3. Torpeza, várias coisas aí, atitudes, ações que eu e você fazemos, e quando fazemos, o versículo 6 diz que nós somos filhos da desobediência. O versículo 5 diz que quem pratica essas coisas não tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Nenhum tipo de pessoas que praticam estas obras, que tem esse tipo de comportamento, pode dizer que tem o Espírito Santo, pode dizer que são nascidos de novo, pode dizer que são crentes em Cristo Jesus, porque a prática deles diz que você não pertence a Deus, você não pertence ao reino de Deus. A Bíblia ainda diz no versículo 11 que com esse tipo de pessoas, eu não devo nem comunicar com essas obras, com essas coisas infrutíferas. Diz que o que eles fazem, e tem gente se dizendo crente, praticando coisas que é vergonhoso dizer, o versículo 12 diz isso. Eles fazem em oculto, fazem às escondidas, mas não é digno nem de ser falado aqui, no púlpito, por exemplo, ou na igreja. Aí o versículo 14 diz assim, o versículo 13 vai dizer que estas coisas são manifestas, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, e a luz é Deus. Deus é luz, Jesus é a luz do mundo. A igreja que imita Cristo, a igreja cheia do Espírito Santo,
Templo do Espírito Santo, ela é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Versículo 14 diz assim: desperta, acorda. Essas práticas feitas em oculto devem ser extirpadas da vida de quem quer ter plenitude do Espírito Santo na sua vida. Tenho que abandonar o pecado para poder possuir a Deus. O versículo 1 vai falar: sedes imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2 diz: andai em amor. Você quer ser cheio do Espírito Santo? O amor resume a lei. Os 2 maiores mandamentos que Jesus resumiu a lei: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com tudo que você é. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Imite a Deus, ame uns aos outros, amem a Deus, coloque Ele em primeiro lugar, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 2 ainda vai falar como também Cristo vos amou. Então, imita Deus, imita Cristo, imita Paulo, que diz que é imitador de Cristo. Como é Paulo que escreve essa carta? O que mais? Versículo 8. Em outro tempo nós fazíamos essas práticas, éramos filhos das trevas, mas hoje nós somos da luz, nós somos do Senhor. Andai como filhos da luz. Irmãos, o Evangelho é prática. O Evangelho não é só teoria. O Evangelho é vivência. O Evangelho é colocar a palavra que Deus nos deu neste livro sagrado dentro do coração. O que é colocar a palavra, esconder a palavra no coração? É não pecar contra Deus, é evitar o pecado, ou guardar a palavra para evitar viver uma vida como os filhos das trevas. Versículo 15. Ser prudente, andar de maneira prudente, não como os doidos, os nécios, os loucos, mas como sábios, usando o seu tempo de maneira apropriada, resumindo o tempo, porque os dias são maus. Jesus está voltando. Que essa esperança esteja ativa no teu coração. Que haja essa esperança no seu coração, te fazendo você olhar para o autor e consumador da sua fé, fazendo você olhar para aquele que edifica a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Depois que no versículo 17 ainda: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual que é a vontade de Deus para mim nesta noite, no tema desta noite? Versículo 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A primeira coisa que eu queria fazer nesta noite é a diferença entre falar em línguas com a plenitude do Espírito Santo. Nós da Assembleia de Deus costumamos dizer, e até para a consagração de obreiros, há muitos pastores presentes que observam isso, é que só pode ser levado a diaconato, até pastor, se você for batizado com o Espírito Santo. Se não, auxiliar.
permanece como auxiliar, servindo a Deus com amor. E vai ter também o mesmo galardão, vai ter o galardão de servir e de fazer a vontade de Deus. Qual que é a diferença de ter o batismo, de ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas? Em primeiro lugar, falar em línguas é um dos dons. O batismo com o Espírito Santo, nós dizemos que uma das evidências é falar em línguas. Porém, tem muitas pessoas que entraram na igreja, jamais vão falar em línguas estranhas, talvez. Nunca falaram e talvez nunca vão falar. Elas não têm o Espírito Santo? Com certeza tem o Espírito Santo. Se você está aqui esta noite, é porque o Espírito Santo está te trazendo para ouvir a palavra, para você ser aperfeiçoado. Se nós evitamos o pecado, procuramos viver uma vida em santidade, como filhos da luz, é porque o Espírito Santo habita no seu coração, porque você é templo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. O arrepender-se é o Espírito Santo que coloca no nosso coração. O batismo com o Espírito Santo é dado a nós, ou melhor dizendo, a presença do Espírito Santo é dada a nós, quando nós levantamos a mão e confessamos Jesus como Senhor, como Salvador. Quando começa a acontecer coisas que às vezes a gente não compreende muito e precisa de muitos estudos para a gente entender como é o processo da salvação. Vem a justificação, vem a adoção, vem a eleição, vem a predestinação. O Senhor trabalhando em favor da salvação do homem, louvado seja o nome do nosso Deus. Enchei-vos do Espírito, mas não encher do vinho. Paulo está falando com Éfeso, com os Efésios. Está falando com uma cidade em que havia deuses pagãos, em que eles tinham culto, um Deus que era cultuado através do vinho, o Deus Baco. E no culto deles as pessoas se embriagavam. E depois que elas se embriagavam, elas entravam em orgias. Elas entravam na vida sem controle. Nós temos que ter cuidado, porque Paulo não está dizendo que quem tem o Espírito Santo é insensato como alguém que está embriagado. Quem tem o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, faz coisas sem saber o que está fazendo. Essa comparação aqui é assim, quase semelhante àquela outra, que Paulo já falou em outro texto. Quando a gente era das trevas, a gente entregava os nossos corpos, os nossos membros, para a prática do pecado, da imundícia. É quase isso. Mas agora nós somos filhos da luz. Temos que andar como os filhos da luz andam. Temos que andar em comunhão com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa comparação, numa das igrejas da Assembleia de Deus, de uma congregação que eu tomei conhecimento, estava tendo lá um tipo de comportamento de meninice, por falta de conhecimento da palavra sobre o Espírito Santo. E eles diziam o seguinte: irmãos, quando o povo foi batizado com o Espírito Santo, as pessoas acusaram, eles estão bêbados. Pedro até se defende. Agora ainda cedo, vocês ainda acham que a gente já está bêbado? Nós nem tocamos, nem bebemos, não tem nada a ver com vinho. Isso é o Espírito Santo de Deus atuando na nossa vida.
Tem gente que diz que essa situação, e a meninice que eu quero dizer é o seguinte: quando eles estavam buscando o batismo com o Espírito Santo, eles falaram: irmão, como é que o bêbado anda? E começava a imitar o bêbado. Como é que o bêbado fala? Tudo enrolado, quer ver? Fala tudo enrolado aí para você ver. Isso é falta de visão, falta do Espírito Santo, é carnalidade, é querer fazer algo como um show, para que as pessoas possam receber, e eu fico até complicado de dizer isso, mas é complicado a gente ficar censurando, mas alguns tipos de comportamento não é o correto. Paulo está comparando o seguinte: quando vocês eram do mundo, vocês eram controlados pelo álcool, mas agora enchei-vos do Espírito. Permita com que o Espírito Santo venha controlar a sua vida, controlar as suas palavras, controlar as suas ações, porque quem está embriagado é o vinho que controla as suas ações, ou que tira o controle dele. Porque o Espírito Santo não tira nem a nossa consciência. O Espírito Santo, diz a palavra, que é sujeito ao profeta, né? O Espírito é sujeito. Em que sentido? Você recebe uma mensagem agora de Deus, você não precisa, às vezes, falar no momento que você recebe. Você pode controlar, esperar o mensageiro, que também está sendo usado pelo Espírito Santo, encerrar a pregação e falar: pastor, eu tenho uma palavra de Deus, o Espírito Santo mandou dizer. E aí você fala o que o Espírito Santo mandou você falar. Porque o culto tem uma ordem, quando o Espírito Santo de Deus está controlando. Enchei-vos do Espírito, como aquelas pessoas se enchiam de álcool, e elas não tinham controle nas suas palavras, nas suas ações. Encha, até que seja só o Espírito Santo falando por meio da sua boca. Que não seja mais você que está vivendo, mas que seja o Espírito Santo vivendo por meio de você. Suas palavras, suas atitudes, o seu amor, o seu perdão, os nossos relacionamentos regados com a presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Espírito Santo enchendo o nosso coração. Qual que é a diferença de plenitude do Espírito para batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma única vez, um único momento. E a plenitude é algo que deve ser buscada continuamente. É cheio hoje no culto de terça? Se tiver quinta também vai ser. Se tiver oração também vai ser. Se tiver escola bíblica dominical também pode ser cheio. Se tiver culto à noite também pode estar cheio do Espírito Santo. Cada culto, a cada reunião, somos convidados a entrarmos no oceano de Deus, a entrarmos na imensidão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui que o batismo é a identificação do crente com Cristo, como parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos membros uns dos outros, nós somos membros da mesma mão, do mesmo pé, do mesmo lado, da mesma perna. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, e quando nós estamos unidos, nós mostramos essa união do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sentimos a dor quando o outro está com perda. Nós sentimos nós choramos juntos quando alguém tem alguma dificuldade. Nós nos alegramos com a vitória dos crentes. Você acredita que está difícil de crente se alegrar com a vitória do outro dentro da igreja? É falta de encher do Espírito Santo.
Porque quando o Espírito Santo enche, nós agora somos membros do mesmo corpo. A tua vitória também é minha vitória. A tua dor também me causa lágrimas. Eu devo chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Louvado seja o nome do Senhor. Batismo com o Espírito Santo é aquele que promove o novo nascimento. Tem que ter mudança de natureza, mudança de vida. É aquele que convence o homem do pecado. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13 diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Batismo com o Espírito Santo é muito mais abrangente do que o dom de falar em línguas estranhas. É apenas um dom que nós costumamos dizer que é o batismo, mas o batismo é muito mais. Assim como o povo, quando saiu do Egito, foram batizados no rio, todos foram batizados no mesmo dia. Quando passaram o mar Vermelho, a Bíblia, depois Paulo vai dizer que eles foram batizados naquele mesmo dia. Nós somos batizados quando somos enxertados na videira verdadeira, quando recebemos a iluminação do Espírito Santo, quando a nossa natureza é mudada, quando deixamos de ter prazer na prática do pecado, quando começamos a buscar essa plenitude do Espírito Santo. O que é essa plenitude? A plenitude, ela pode ser recebida várias vezes, como eu já disse. Ela é de forma infinita, de forma constante, pois nunca teremos tanto dele, que não precisaremos buscar de novo. Nunca. Enchei-vos do Espírito. Nós vamos ver o que esse verbo simboliza, significa. A plenitude do Espírito Santo é a capacitação que Deus dá para você executar a liderança que você está fazendo, para executar o pastoreio, para executar o cargo que você ocupa na igreja, para você pregar a palavra de Deus lá no seu trabalho, para você ministrar a palavra. Várias vezes os textos vão dizer, e foram cheios do Espírito Santo, e saíram para pregar a palavra, anunciar a palavra. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você quer fazer o que Cristo fez nessa terra durante os seus 3 anos e meio de ministério: pregar a palavra, anunciar a vontade de Deus, falar daquilo que ele aprendeu com o Pai, ele recebeu do Pai, e ele trouxe essa palavra, e nós agora devemos continuar levando esta palavra. Quando estamos cheios do Espírito Santo, essa capacitação para o serviço, quando nós estamos cheios com a plenitude do Espírito, tudo muda. A nossa pregação agora ela depende da vontade de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus. Nós estudamos, é a parte intelectual, mas não depende só do intelectual, depende da graça, da presença do Espírito Santo descer, derramando a sua unção, fazendo com que a palavra de Deus provoque mudança, provoque reflexão. O que é que eu preciso mudar? Ser cheio do Espírito Santo é a cada dia perceber: eu posso melhorar. Eu posso melhorar como marido, eu posso melhorar como filho, eu posso melhorar como cidadão, eu posso melhorar como crente, como servo de Deus, como obreiro da casa do Senhor. Eu posso melhorar.
A plenitude do Espírito Santo nos provoca mudança. Para Ele nos preencher, nos usar, precisa ter a santificação, também é um processo da nossa salvação. Cantar não é apenas abrir a boca e soltar lindas melodias. Cantar é louvar. Louvar é adorar. Chegará o tempo que nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores para habitar em você. A plenitude do Espírito Santo muda tudo. Muda as minhas prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O serviço é realizado para a glória de Deus e não para eu ser visto, e não para o pastor ver. Mas o que eu vou operar, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu busco a glória de Deus. Jovens e adolescentes, ajudam as irmãs quando vai fazer o congresso. Os homens, ajuda as mulheres, canta junto com as mulheres cantam junto com os homens, os jovens vêm cantar na festa das mulheres. Irmãos, comunhão. Quando há plenitude do Espírito Santo, não é o meu culto que tem que ser melhor, não é a minha festa que tem que ser melhor. É culto dos jovens, eu não vou. Eu vou porque é culto a Deus. Na direção de um departamento, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu busco a glória dEle. Eu não sou individualista. Eu não quero só o sucesso do meu ministério. Eu quero o sucesso do ministério do meu irmão, do meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estou na plenitude do Espírito Santo, quando o Espírito Santo me enche, a minha fidelidade e o meu amor só tem uma régua de medir: Deus. Se eu digo que amo você, se eu digo que amo a Deus, que não estou vendo, e não amo você que estou vendo, a Bíblia diz que eu sou mentiroso. A plenitude do amor de Deus, a plenitude do Espírito Santo me faz amar. Lá no versículo 2 que nós lemos: andai em amor. O embriagar-se é uma coisa temporária. A plenitude, o Espírito Santo mora em você. Não depende de culto, não depende de quem está pregando. Você já veio de casa cheio. Não precisa ter reteté. Não precisa o pastor que está aqui pregando dizer que está vindo um anjo. Você é morada do Deus Altíssimo. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo te enche. Quando você acorda e começa a falar com Ele. Ele tem graça quando você está acordando. Ele te sustentou durante a noite. Ele te dá força para sair, para trabalhar. Ele controla a sua alma, a sua vida. Eu não sei se você já teve alguma experiência dessa. Mas um dia eu fui policial durante 30 anos, eu estava fardado dentro do ônibus. E eu estava pensando em Deus. Coisa boa é pensar em Deus. E eu vinha de Planaltina para Taguatinga, de ônibus.
em pé. E daqui a pouco eu comecei a orar e estou orando. E daqui a pouco começou a vir vontade de chorar. E eu falei, Senhor, eu estou fardado. Eu não posso chorar. O que as pessoas vão pensar de mim? O PM está com problema. E eu virei para a porta do ônibus e fiquei ali virado para a porta da saída. Desci um pouco as escadas e as lágrimas começaram a brotar, sentindo a presença de Deus. Eu sei que Deus tem visitado você dentro do seu automóvel, que Deus tem te visitado quando você está indo trabalhar, quando você está na sua casa lavando as suas louças, quando você começa a louvar, parecendo que é uma coisa só casual, mas o Espírito Santo te enche. Plenitude do Espírito Santo é viver com essa atuação, com esse controle, cuidando de nós. Ser cheio do Espírito Santo é uma alegria permanente. O foco aqui não é nem a questão de proibição de beber bebida, mas é de você ser controlado pelo Espírito Santo, de você buscar, de você querer, de você desejar, de você buscar. Lembro da minha mocidade, quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo, o pastor fazia aquelas orações aqui na frente. E na hora que botava a mão no meu cabelo, eu já perdi o espírito, né? Já estava fora, já estava na carne. Porque eu não queria que bagunçasse meu cabelo. Eu não recebi o Espírito Santo. Quer ver o caboclo brabo mexendo no cabelo. Algumas pessoas ficam meio brabas. E eu ficava chateado, botava a mão no cabelo, bagunçava o penteado. Como é que você vai receber o Espírito Santo desse jeito? Você está rindo, né? Mas você não tem problema contra o seu cabelo não, né? Às vezes nós temos isso. E eu não conseguia ser batizado na igreja. É claro que eu venci isso foi só as primeiras vezes. Depois eu venci isso dentro da igreja, mas eu não era batizado. Todo mundo era batizado, eu não era batizado. Eu subi... Depois de um culto, subi na minha casa, na laje da minha casa. Estou mandando ninguém subir no telhado não, hein? Eu já era maior de idade. Já tinha ali meus 18, 17 para 18 anos. Subi lá em cima da laje. Ajoelhei. E comecei a orar. Depois de um culto. Ninguém ora, irmão. Depois de um culto abençoado, você ainda vai orar em casa para quê? Se não for movido pelo Espírito Santo. Eu não falava em línguas, mas eu sentia uma alegria imensa no meu coração, quando estávamos no culto, quando estava aquele fervor, as pessoas falando em línguas estranhas, eu sentia uma alegria, eu sentia a presença de Deus, as palavras não saíam. E eu comecei a orar e pedir perdão, e comecei a pedir perdão para Deus, e depois eu desci de cima do telhado, e saí pedir perdão para o meu pai, pedir perdão para minha mãe, pedir perdão para meus irmãos, eu saí pedindo perdão para todo mundo. Quem sabe é falta de perdão. E eu fiz aquela ação. Algum tempo depois, estava num retiro, lá da igreja da quadra 6, pastor Elenay Cabral, de Sobradinho. E ele fez num retiro. Lembra da época dos carnavais, que tinha congresso lá na Baleia? Eu comecei a ir para aqueles lugares e percebia que os rapazes ali estavam lá para namorar. Não era para buscar a presença de Deus. Eu comecei a faltar os congressos, ir para retiro, onde a gente ficava de joelho orando, onde todo dia de manhã a gente tinha que fazer o devocional sozinho, ler um texto e sair andando pelo meio do mato, fazendo trilha e pensando naquele versículo.
E no culto à noite o pastor fez um culto, mandou a gente assistir o culto com um pedaço de galho na mão. E quando estava na hora da pregação, lá no auge da pregação, ele falou: agora joga esse graveto aqui no fogo. Assim como esse graveto está pegando fogo, você hoje vai ser cheio do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo vai queimar você nesta noite. Eu me ajoelhei num barranco, no chão, na terra batida, e o Espírito Santo fez com que eu recebesse o dom de falar em línguas, porque o Espírito Santo eu já tinha. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei a falar em línguas. Eu era meio invocado, eu falava assim: eu não quero falar uma língua só não, eu quero mais coisa. E aí ele me deu variedade de línguas estranhas. Eu devia ter pedido outro dom, mas eu pedi esse. Deus ouve as suas orações. Deus atende, Deus vê a tua angústia, Deus vê a tua sede, e Ele está aqui para saciar a sede que você tem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enchei-vos. No original, essa palavra tem 4 direções de acordo com o livro que vocês me deram para estudar. Primeiro, é o imperativo. Não é uma sugestão. Não é um pedido. O pastor não está pregando sobre o Espírito Santo aqui só porque é bonitinho. É porque ele sabe que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que trabalha, é uma igreja que não se cansa, é uma igreja que vive na dimensão do Espírito, compreende quando as coisas estão fechadas, sabe esperar a hora certa, tem a paciência com Deus, tem paciência na luta que está passando, tem perseverança na hora das dificuldades e vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo está atuando na sua vida. É um imperativo, é uma ordem. Todos devem buscar, todos devem se encher desse Espírito Santo. A segunda palavra diz que ela é, o segundo significado, que ela está no plural. A segunda observação, a segunda lição, por isso aplica-se a todos os crentes. O batismo com o Espírito Santo, como eu disse, que é a regeneração, é as preparações para a salvação. Já falei novo nascimento, justificação, santificação, eleição. Tudo que você pensar é o Espírito Santo atuando e fazendo a imagem de Cristo acontecer em mim e em você. O mundo tem que olhar para mim e para você e não ver o seu nome, mas falar assim: esse deve ser crente. Esse jeito de andar aí só pode ser crente. Esse jeito de falar só pode ser crente. Todo mundo passou a mão e levou um pouco. Esse aí não quer levar nada. Porque só pode ser crente. O crente anda diferente, fala diferente. Não porque quer, porque está cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira lição é que o Espírito Santo está no livro de vocês, o ponto, eu coloquei aqui o número 3, não sei se está pontuado aí, mas está na voz passiva, significa que você sofre a ação. Qual a ação? De ser cheio do Espírito Santo. Você abre o coração, você crê em Deus, você crê que Jesus é o seu Senhor, seu Salvador, que Ele morreu na cruz do Calvário. Você acredita na obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. E Ele vai encher você, à medida que você deixa de andar como nécio, passa a andar como sábio, deixa as obras das trevas, começa a andar como filho de Deus, como filho da obediência, como filho da luz. Ele vai ter espaço e vai encher você. Quanto menos espaço do mundo tiver em você, mais o Espírito Santo pode encher você
com a sua glória, com a sua presença, com a sua vida, com a sua transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sofremos a ação. Quem enche a gente do Espírito Santo é Deus. É o Espírito Santo que atua. Tem uma parte na Bíblia que eu acho muito engraçado. E eu vou dizer engraçado e é para ficar mesmo como engraçado. No sentido, em que sentido? A Bíblia diz que na hora que a gente está orando e a gente começa a orar em línguas estranhas, o que acontece? Eu não sei o que eu estou orando. Quando eu orava em línguas estranhas, eu ficava pensando em português e falando em línguas estranhas, achando que eu estou falando em mistério. O diabo não está escutando aquilo que eu estou falando em mistério com Deus. Tem nada a ver. Quando nós começamos a orar em línguas estranhas, o Espírito Santo vai lá no centro do céu, lá no altar de Deus, lá no coração do Pai, e traz a vontade do Pai para dentro da minha vida, para dentro do meu coração. Na oração eu posso estar pedindo uma casa, um carro, uma vitória de algum problema, e o Espírito Santo está trabalhando para que eu seja mais humilde, para que eu seja realmente uma pessoa transformada, para que o prazer do pecado não esteja no meu coração, para que o pecado seja arrancado da minha vida e eu possa andar em santidade na presença de Deus. Quando você ora no Espírito Santo, você pode ser cheio desse Espírito Santo, dessa atribuição dele. Ele vai atuar em você. Quarta lição: está no tempo presente contínuo. Significa que eu sou cheio hoje, amanhã, depois da manhã, no ano que vem, na conferência que vem, no congresso que vem, na terça-feira, no culto de domingo. Irmãos, eu gosto de falar de mim mesmo às vezes, para mostrar que não é só você. Mas quando eu ainda não era obreiro, eu ouvia meu pastor pregar e eu falava assim: rapaz, de novo, contando as mesmas histórias. Quem conheceu o pastor Divino aqui? Irmãos, a pregação dele era contando as mesmas histórias. Era cantando os mesmos pedaços de hino e parando no mesmo lugar. E a igreja toda completando o hino. Mas era raro o dia que ele fazia apelo e que as almas não vinham se rendendo aos pés do Senhor. Quando nós estamos vazios, a pregação do Evangelho não mexe tanto com a gente. Precisa ser muito intelectual, precisa ser muito elaborada, precisa sempre tirar alguma coisa nova da cartola, para fazer crente da glória a Deus. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, começa quando eu chego na casa do Senhor e eu dobro os meus joelhos e começo a falar com Deus. Senhor, abençoa este culto, abençoa o pregador, abençoa, Senhor Jesus, os irmãos que vão sentar aqui, abençoa os irmãos que estão vindo, que estão saindo do seu serviço, que estão tendo um empecilho para vir, Senhor, tira o embaraço. Meu irmão, o culto já aconteceu. Aí eu me converti. Primeiro eu caí na lama, primeiro eu pequei, primeiro eu me afastei, primeiro eu fiquei um período longe. Depois eu voltei arrependido, pedi a misericórdia de Deus, Ele me perdoou, Ele me lavou, Ele me aceitou novamente, Ele me santificou, louvado seja o nome do Senhor. Ele me fez um pastor, mesmo depois de ter ido lá na lama do pecado. Quando eu era solteiro, o Senhor teve misericórdia e me resgatou do pecado, louvado seja o nome do Senhor. Estou eu que voltei para a casa do Senhor, renovado, cheio do Espírito Santo,
não querendo experimentar mais do mundo, mas querendo mais da graça de Deus, assistindo o mesmo pastor pregando, contando as mesmas histórias e sentindo a presença de Deus. Às vezes o problema não está em quem está aqui, às vezes o problema está em quem está aí. Às vezes está no pecado que está no nosso coração, que domina a nossa mente, que impede a bênção de Deus chegar, me alcançar e ter a transformação na minha vida. Eu preciso do Espírito Santo a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia. Deixai-vos encher continuamente do Espírito Santo. Só algumas características para a gente encerrar. Falando entre vós com salmos. Característica de alguém que está cheio do Espírito Santo. Alguém que tem comunhão. Se não tiver comunhão com os irmãos, eu sou amigo do pastor. Mas aquele irmão, eu não vou com a cara dele, não. Você não vai com a cara e nem vai para o céu. É melhor pedir graça de Deus, pedir o Espírito Santo para te transformar. Quando você olhar para ele, sem ser com os olhos do seu nome, mas com os olhos daquele que habita em você, do Espírito Santo, você vai aprender a amar essa pessoa. Quem tem o Espírito Santo fala de coisas espirituais. Quem tem o Espírito Santo, como diz o texto, salmos, hinos e cânticos espirituais. É o que eu vou falar. É o que povoa a minha mente. Paulo vai falar de maneira diferente. Ele diz assim: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é do céu, tudo que é lá de cima, nisso pensai, ocupa sua mente naquilo que é de Deus. Não deixa sua cabeça ficar cheia só das coisas deste mundo, não. Enche o coração com a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é pensar de maneira espiritual, é ter prazer na oração, é ter prazer de vir para o culto, é ter prazer de chegar aqui, dar um abraço no irmão, porque o Espírito Santo habita em você. Às vezes o irmão está triste, recebe um abraço daquele gostoso. Um dia desse eu dei um abraço de um irmão, depois a esposa dele falou: oh, meu marido estava precisando tanto daquele abraço. O abraço do seu pastor. Terceiro, verdadeiro, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele é um adorador. Eu já falei aqui. Verdadeira adoração. Tem prazer em adorar a Deus. Prazer em falar de Deus. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Quarta característica de alguém que está cheio do Espírito Santo. De alguém que está com a plenitude do Espírito Santo. Ele é agradecido. Já viu o crente zangado? Crente que você não pode esbarrar nele, que ele está murmurando, que ele está... Seja agradecido. Seja grato. Quantas vezes a gente deseja um bem material e quando a gente alcança aquele bem material, a gente perde o encanto para aquilo. Isso é ingratidão. Seja grato por todas as coisas. Seja grato nesta noite pelos filhos que você tem. Seja grato nesta noite pelos pais que você tem. Seja grato nesta noite pela esposa que Deus te deu, esta companheira que te entregou a juventude dela nas suas mãos. Envelheça com ela
Continue adorando a Deus com ela. Seja grato a Deus. Que o Senhor renove a sua vida matrimonial, os seus relacionamentos. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Receba a plenitude de Deus nos seus relacionamentos. Último. Sujeitando-vos uns aos outros, é o versículo 21. No temor de Deus. Cultive uma vida de humildade. Não seja arrogante. Trata os irmãos com humildade. Nós devemos viver com essas características. Como é que está a sua vida? Você tem comunhão com os irmãos ou tem uma meia dúzia que você não fala aqui na igreja? Como é que estão as suas conversas? É só piadinha, coisas indecentes? Ou está recheada de versículo bíblico da presença de Deus? Como é que está? Consegue adorar na hora que não está tudo bem? Consegue cantar quando parece que as janelas estão fechadas? Se foi Deus que fechou, nós que somos espirituais, sabemos que foi Deus que fechou. E se Deus fechou, ninguém abre. Temos que pedir para aquele que fechou abrir novamente. Porque se Ele abrir, ninguém pode fechar. Seja grato a Deus. Sujeite-se ao seu pastor. Sujeite-se à liderança da igreja. Para de dizer que ninguém manda na tua vida. Que pastor não é teu pai. Quem está cheio do Espírito Santo se sujeita. Sujeitai-vos uns aos outros. Hoje tem alguém na liderança. Daqui 3, 4 anos ou daqui 1 ano pode ser você na liderança. Sujeitai-vos uns aos outros. Esta é a vontade de Deus. No temor do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.